Dois, três, dois, três. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui para fazer mais um vídeo. Faz um tempo já que a gente não posta nada, né? Não publica nada no canal. E me surgiu um cenário aqui em um cliente que eu resolvi gravar e mostrar para vocês, falar um pouco sobre microtik e mais especificamente sobre RSTP. O que acontece? Eu tenho esse cenário, né? É uma matriz com três filiais, na realidade duas em operação e uma terceira filial que está sendo implementada a infraestrutura agora. E hoje a operação lá ela funciona, cada loja tem tem a sua saída para a internet e elas se conversam através de uma VPN, os servidores todos ficam aqui na matriz, né? Então toda a parte de sistema e tudo, banco de dados, tudo fica aqui na matriz. O desempenho disso não é muito bom, obviamente, porque para eu ter um desempenho, um ganho hum, aceitável aqui, o ideal seria que cada filial tivesse um link dedicado, né, um link full pelo menos aí, e isso não é o caso. E então a gente passa por alguns problemas. E a gente tem já houve em algum momento um cenário também com a comunicação via rádio, né, entre essa matriz e essas filiais, no caso essas duas aqui, que também não foi muito eficiente, claro, ó, questão de banda e tráfego ali nos rádios, né, dependendo como são lojas grandes, né, que tem um volume alto de venda e emissão de nota e essa coisa toda, às vezes o sistema dá uma travada e tal, então a gente buscou uma maneira de melhorar esse cenário e para fazer isso a gente conseguiu interligar as quatro lojas com uma fibra ótica. Então o que acontece? Para vocês entenderem aqui, essa ligação aqui, ela está feita por uma fibra ótica, tá? Uma fibra, digamos que apagada, vai. É uma fibra que está em modo bridge total. Então, se eu simplesmente pegar aqui e espetar no switch de cada loja dessa, não tivesse, não adicionar aqui, né, os roteadores, os microtics, simplesmente espetar o switch aqui, direto lá na porta, na fibra, na ponta da fibra ali com o GBIC, por exemplo, ele já ia funcionar a rede inteira, partindo aqui do roteador principal da loja 1, beleza? Mas este não era exatamente o que eu queria, porque o que acontece? Imagina o seguinte, sei lá, bateu um caminhão no meio do caminho aqui, derrubou o poste e arrebentou a fibra. Eu vou perder a comunicação, né? Dependendo da altura aí, até com todas as lojas. Vamos imaginar que fosse aqui, próximo da loja 1. Eu ia perder as outras três lojas, não ia conseguir vender, não ia ter internet, não ia conseguir nada. Porque a ideia aqui é o quê? É ter uma saída só para a internet, né? E aí, obviamente, com uma redundância aqui, um link de redundância, mas tudo passando aqui pela loja 1, todo o tráfego, até porque a gente vai implementar um proxy também e mais algumas outras coisas aqui. Então, eu quero ter tudo centralizado aqui na loja 1. Como já existem os rádios, né? Esses rádios eles já existem, então não precisaria adquirir mais equipamento. Então a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fechar um link de redundância pelo rádio, né? Manter o rádio como uma redundância. E aí ficaria um cenário aí mais seguro, digamos assim. Beleza? Ah, eu montei aqui, inicialmente tô fazendo alguns testes, e aí surgiu a situação, né? Eu não quero fazer um loop dentro dessa minha rede. Como é uma rede que está em camada 2, tá, gente? É importante frisar, essa fibra aqui, ela tá rolando em camada 2, tá? É, Então, se eu simplesmente espeto o switch aqui, a fibra no switch, o rádio no switch, eu vou ter um loop, né? A gente adicionou aqui uma RB em cada filial, né? Um microchip. Equipamento ainda, nas filiais ainda não foi
definido, né? Não foi adquirido, mas aqui na matriz vai ficar uma CCR 1009, já está lá. Provavelmente vou colocar uma 3011 em cada filial aqui, tá? Custo-benefício aí. Mas aí o que eu queria mostrar para vocês é a implementação ou implementado o RSTP, né? O funcionamento dele. Então eu tenho aqui, por exemplo, a minha loja 1 e tenho aqui a minha loja 2. São os que estão ligados ali naquele cenário, né? São esses dois aqui. Na loja 2 eu tenho, inclusive, uma VM já aqui configurada. E aí eu vou mostrar como foi que eu fiz essa coisa toda aqui para funcionar e ó, não me não me gerar loop por conta de ter o rádio também conectado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, bridge, tá? Então eu tenho aqui a minha bridge na loja 1, beleza? Eu criei uma bridge simples. Protocolo RSTP aqui habilitado. E eu adicionei as portas nela, né? Então, no caso aqui, as portas que eu estou usando no momento são a porta 4 e a porta 7. Por que a 4 e a 7? Porque na porta 7 está saindo para minha fibra ótica. Beleza? A minha porta 4 está saindo para o meu rádio. Tá? Lá na loja 2, ele vai chegar pela Ether 1 no rádio, pela Ether 2 na fibra. Ok? E aí eu tenho o switch lá dentro fazendo a distribuição para os pontos de rede. Então, voltando aqui, loja 2, loja 1. O que eu quero mostrar de detalhe aqui, tá? Não tem muito segredo, muito mistério aqui na criação dessa bridge, tá? Primeira coisa, eu vou criar a bridge, criar normal, marcar o protocolo RSTP. Por padrão, quando você cria, ela vem aqui com a prioridade 8000, beleza? Por que é que eu mudei aqui na loja 1? Porque existe uma função aqui chamada root bridge, ou seja, quem é o root, quem é o principal, né, o roteador, ou no caso dos switches que tem essa função também, quem é o principal da minha rede. Porque os demais, eles vão fazer cálculos para escolher a rota, né? E vão ter o custo, né, o chamado cost path, né? E E aí, o que acontece? Eu quero que o meu root seja a CCR aqui da loja 1, ok? Só ressaltando, fazendo aqui na verdade fazendo aqui uma observação, esse meu ambiente está em teste, né? Então eu uso o IVNG para isso. Tenho uma VM aqui criada, abrir as propriedades dela aqui para vocês verem. Uma VM básica eu criei um segundo disco aqui porque eu tenho bastante imagens aqui já nesse, nessa VM. Por padrão ela vem, quando a gente baixa ela, ela vem assim, né, com um disco de 50 GB. Coloquei quatro núcleos e 16 GB de RAM. Beleza? Eu tenho um hardware aqui razoavelmente parrudo, né, e então eu posso me dar um certo luxo aí para montar esses labs um pouco maiores. Então vamos lá. Voltando aqui, criei a bridge, adicionei as portas que eu queria, lembrando sempre a bridge está com o RSTP habilitado aqui, tá na aba STP. Pelo menos um dos lados precisa estar, eu no caso habilitei ambos, né? Então, ok. Aqui também é RSTP, mantive o custo aqui, a prioridade, perdão, em padrão, não preciso mudar desse lado. Da mesma forma, adicionei as portas que vão fazer parte da bridge. Então, Ether 2, a minha porta de fibra, Ether 1, a minha porta do rádio, Ether 3, a minha porta que vai para o switch lá de fazer a distribuição. Então, o que acontece aqui neste caso, tá? Lembra que eu falei do custo, né, das rotas ali, para ele escolher o caminho ativo. Então, o que acontece? Eu quero, por padrão, ele vem todos com custo de 10, né? Coast Path que vem em 10, ó. Se eu abrir aqui a porta, ó, Path Coast 10, beleza? Quando eu adiciono uma porta na bridge, ela vai vir assim.
Só que a rota padrão ou a rota que vai ficar como primária sempre vai ser a rota de menor custo, né? Ele vai calcular isso assim, ele vai contar 10 aqui na saída. Se eu tivesse um terceiro, né, um terceiro equipamento aqui, por exemplo, ele ia contar 10 na saída, 10 aqui na outra saída, e aí tem um custo de 20. Se eu tivesse uma rota com um único equipamento, ele ia contar apenas 10, então ele ia escolher essa. Mas digamos que, nesse caso aqui, como está ligado direto, eu quero que a prioridade seja pela fibra, então eu tenho que ir lá e prejudicar, entre aspas, a minha rota que eu quero manter como secundária. Então eu simplesmente vim aqui e aumentei o custo dela para 20, beleza? Poderia colocar qualquer número aqui maior que 10, tá? Então isso já me deixou aqui, ó, ele já coloca na regra que essa porta ela é alternativa. Então a root port, ou a porta principal, neste caso, para alcançar o, eh, a loja 1, né? A minha root bridge. Ela ficou sendo pela porta 2, pela Ether 2 aqui, e a alternativa, a Ether 1. Então, só vai acionar a Ether 1, ou seja, no meu caso, os rádios, se eventualmente ele não conseguir se comunicar pela Ether 2. Beleza? Esse é um ponto, tá? Não tem mistério nenhum em relação a isso. Beleza? E a porta designada no caso, a porta que não está fazendo parte aí deste processo, deste caminho. Ela está indo para outro lugar, ela está indo para um switch. Então, ela vai ficar aqui como porta designada. Feito isso, tá? Isso era o que eu queria mostrar em relação ao RSTP. Tá? Assim, super simples, super básico. Eu já vi gente com dúvida em relação a esse tipo de situação lá no grupo ou nos grupos aí que a gente segue. E aí, como surgiu essa situação aqui para mim, eu resolvi gravar e mostrar para vocês, né? Eu gosto sempre de mostrar aí os cenários do mundo real que a gente acaba pegando aqui e passando no dia a dia. Vamos ver isso aqui funcionando, tá? Porque o que acontece? Eu tenho aqui uma maquinazinha Linux. Deixa eu aplicar aqui, só para a gente fazer o teste antes. Ifconfig. Ó, ela tá com o DHCP habilitado, né? Então ela já pegou o IP aqui, ó. IP da minha rede. Aplicar, sair. Se eu vier aqui no meu MikroTik da loja 1, que é o DHCP Server, IP DHCP Server, ó, eu já tenho ali o 252, que é aquele Linux rodando lá depois do outro MikroTik, né? Do MikroTik da loja 2. Aqui não tem configuração nenhuma, basicamente, além da bridge, por enquanto. Talvez eu tenha que fazer aqui é, configurar algumas coisas aqui, mas isso é uma outra história. O fato é que toda a rede da loja 2, ela simplesmente fazendo essa bridge dessa maneira, ela já vai ter a comunicação aqui com os servidores, é, com os PDVs já vão se comunicar com o servidor, tudo, tem SAT nessas lojas, tem máquina de cartão, tudo vai conversar bonitinho e falar tranquilamente. E aí, para sair para a internet, eu tenho dois links, né? Então, se eventualmente o link principal cair, tudo vai funcionar pelo link 2. Nas filiais não vai interferir em absolutamente nada, que seria diferente em relação a VPN, né? Se eu fosse fazer isso via VPN, eu ia ter um custo maior, porque eu ia ter que ter, ou pelo menos para ter igualdade aí, não ter problema, eu ia ter que ter esses links aqui iguais, só ressaltando que um desses links, né, o link principal é dedicado, o secundário não, então eu teria que ter dois links aí dedicados, com IP público fixo, ou mesmo que não fossem dedicados os dois, mas o secundário também teria que ter IP público fixo, eu ia ter que fazer uma configuração na VPN para caso uma rota cair,
ela passar a funcionar pela outra. É, ia ter que ter um link de internet em cada uma das filiais e o ideal, né? O óbvio que teria que ser um link bom, de boa qualidade, com bom tráfego. Porque, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas eu tenho, sei lá, 600 mega de fibra aqui e tal. Só que quando você vai ver, o tráfego de fato aí passa de, sei lá, eu já vi aqui provedor entregando 600 mega para cliente, e quando você vai ver o tráfego, a taxa de download e upload está fazendo download a 5, 6 mega, 10 mega e o upload a 5 mega, sabe? Então, na VPN o seu tráfego real seria esse, né? E não os 600 que você tem ali para navegação. Então, neste caso aqui específico, eu teria que pelo menos colocar 100 mega full aí em cada uma das filiais. E, obviamente, isso gera um custo muito maior, com links de internet, etc. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo. Eu acho que eu falo um pouquinho demais. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Vamos aproveitar o momento e se inscrever no canal, né? Porque dá uma força pra gente aí. E é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.